Sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu me chamo Beatriz Bastos, mais conhecida como Bia Bastos. No vídeo de hoje eu vou falar pra você porque muitos brasileiros desistem da Austrália. É um assunto que muita gente não comenta, mas sim, isso acaba acontecendo aqui na Austrália. E hoje eu vou contar alguns dos motivos por que isso acontece e algumas atitudes que você pode fazer. Vou contar os principais desafios que os brasileiros passam quando eles chegam aqui, durante toda a caminhada, o processo, né, até pegar a residência permanente ou até se sentir estabilizado, enfim, para você saber disso antes de chegar ou no seu início da Austrália e não entrar para essas estatísticas de brasileiros que desistiram. A primeira coisa é que muita gente chega aqui e se frustra porque tá acompanhando pessoas que já estão aqui mais tempo ou que tem uma realidade diferente e acha que vão ter a vida perfeita aqui na Austrália. Quando eu cheguei aqui na Austrália em 2019, eu falava assim, o quê? Eu vou morar em Gold Coast, uma cidade que tem praia. Eu vou virar super fitness, nossa, eu vou ser super saudável, eu vou ser super da academia, vou malhar horrores, vou aprender a surfar, tudo vai mudar, eu vou ter qualidade de vida, vou ganhar bem, vou morar perto da praia, vou na praia todos os dias. E às vezes, a maioria das vezes, não é isso que acontece, principalmente no começo da sua vida aqui na Austrália. Você tem que se estabilizar no emprego, até você se adaptar ao lugar que você vai morar. Muita coisa é diferente. Por exemplo, às vezes você vai começar a morar numa casa e você se não identifica com as pessoas que você tá morando naquela casa. Às vezes você vai arranjar um emprego, mas aquele emprego é um emprego mais pesado, muito mais braçal, muito mais exaustivo do que o emprego que você estava acostumado no Brasil. Eu sei que muitas pessoas já chegam aqui e já sabem que vai ser um emprego mais pesado, um emprego mais braçal. Mas isso só tá ainda na imaginação. Quando você tá no dia a dia, é muito mais exaustivo do que quando você tá pensando, porque você tá vivendo aquilo, então é bem diferente. Às vezes você chega na sua casa, a pessoa que mora junto com você deixou bagunçado alguma coisa, e aí isso acaba te estressando e isso acaba te incomodando. Tudo isso além da saudade da sua família, a saudade dos seus amigos, de você estar em um outro país, que você ainda não tem amigos, entendeu? Então tudo isso agrava. A primeira coisa então é a frustração, porque a pessoa vem pra cá achando que vai ter uma vida perfeita e a realidade é muito diferente disso. O primeiro ponto que faz com que os brasileiros desistem da Austrália é essa frustração. Ele veio tanto achando que seria uma vida tão perfeita e quando chega é bem diferente que ele pensa, não é pra mim. E acaba voltando pro Brasil. E às vezes, depois que ele volta pro Brasil, ele se arrepende e fala, putz, mas eu nem tentei, eu nem abri minha cabeça, eu nem tentei passar por uma fase mais difícil mesmo, porque eu tinha acabado de chegar, eu não tinha amigos, eu ainda não tinha me estabelecido naquele lugar e simplesmente já desisti, não fazia mais sentido isso pra mim. Como eu falei já e vou me aprofundar, o emprego eu acho que é uma coisa que faz com que os brasileiros acabam desistindo da Austrália. Por quê? Porque alguns vêm com uma ideia de, eu vou trabalhar na minha área, às vezes não conseguem entrar no mercado, mesmo tendo experiência em inglês. Por quê? Porque às vezes você estando no visto de estudante te limita. Por quê? Porque algumas empresas não contratam estudantes por conta da limitação de horas que podem trabalhar perante a lei. Tem algumas empresas que não vão contratar mais de 48 horas, mas existem empresas que mesmo tendo a lei vão contratar. Então assim, às vezes a pessoa vem focada tanto numa coisa que quando chega aqui não consegue aquela coisa e aí não tenta fazer uma outra rota, uma rota que às vezes demora um pouco mais, mas depois de um tempo faça sentido. Ela simplesmente para porque não é aquilo que eu quero e vou voltar. E tá tudo bem a pessoa escolher não querer ficar na Austrália, tá? Esse vídeo não é sobre, Bia, você acha que é errado a pessoa não querer ficar na Austrália? Não, não acho errado. A Austrália não faz sentido pra pessoa, tá tudo bem. O problema que eu acho é desistir por conta de coisas que você não tentou outras formas. Por exemplo, eu não consegui emprego na minha área nos meus primeiros 6 meses, então eu vou tentar fazer outras coisas e depois tentar de novo, sabe? Esse tipo de coisa, porque muita gente acaba desistindo logo nos primeiros meses, porque os primeiros meses são os mais complicados, são os mais complexos. Você tá se adaptando com uma coisa totalmente diferente que você viveu no Brasil. Os trabalhos aqui na Austrália, pra galera que tá chegando, normalmente eles são bem mais pesados do que do Brasil. Tô falando isso de uma forma geral, você pode ter tido um trabalho muito mais pesado no Brasil, ou você tem um trabalho muito mais pesado no Brasil. Mas, por exemplo, eu era advogada no Brasil, eu trabalhava no escritório. Quando eu comecei a trabalhar com pintura e decoração, os meus dias eu ficava extremamente cansada, porque eu ficava 8 horas praticamente em pé, eu parava meia hora pra almoçar,
eu ficava 8 horas em pé, carregando escada, subindo e descendo escada, movendo, ficava embaixo de sol, ficava, entendeu? Coisas que eu nunca fiz no Brasil. E até você se adaptar a isso, demora. E às vezes a pessoa se frustra porque, poxa, eu não queria estar naquele trabalho. Não tô falando pra você se submeter a todo o trabalho e etc. Mas às vezes você tem que dar um passo pra trás pra dar 2 passos pra frente. E a fase de adaptação pra cada um é diferente. Ah, fulano começou a trabalhar na obra e uma semana depois ele já tava super bem, super adaptado. Tem gente que demora mais. Eu, quando comecei a trabalhar na obra, por exemplo, eu lembro que todos os dias, juro pra vocês, todos os dias, durante 2 semanas, eu voltava da obra, tomava banho e dormia. Dormia até o outro dia, porque eu estava extremamente cansada. Então, assim, vai muito da adaptação de cada um e da fase de cada um. Às vezes o trabalho é um dos motivos que a pessoa acaba desistindo de ficar aqui na Austrália. Outro ponto é o alto custo de vida. Aluguel é bem caro aqui na Austrália, então assim, você paga por semana, se às vezes você não tá ganhando bem ainda no trabalho, como eu já falei isso em outros vídeos, aqui na Austrália, no começo da sua vida aqui, às vezes você vai ter 3, 4 trabalhos diferentes para fazer uma quantidade de horas na semana razoável para pagar suas contas. Porque às vezes um trabalho te dá 10 horas, o outro te dá 6 horas, outro te dá 2 horas, entendeu? É bem volátil a sua vida aqui no começo da Austrália. Às vezes o alto custo de ficar aqui na Austrália faz com que as pessoas desistam, porque você tem renovação de visto, você tem que pagar seguro-saúde obrigatório, você tem que pagar o aluguel, você tem que pagar várias coisas, você tá gastando muito dinheiro. Ai, nossa, eu tô trabalhando, mas todo o dinheiro que eu tô trabalhando, ou a maioria do dinheiro que eu tô trabalhando, eu tô gastando tudo pra me manter aqui. Pagando visto, pagando seguro-saúde, pagando aluguel. E realmente, nos primeiros meses e até anos, eu digo aqui da Austrália, até você fazer sua renovação e ficar mais tranquilo, etc., ter uma estabilidade melhor nos trabalhos que você tiver, isso é uma coisa que afeta. Não ter dinheiro é uma coisa que afeta. E muitos brasileiros acabam desistindo da Austrália por conta disso, do alto custo que são os primeiros meses aqui na Austrália. Outro ponto é a dificuldade em conseguir a residência permanente aqui. Ou seja, muitas pessoas, elas gastam muito dinheiro e muito tempo da vida delas renovando para vários tipos de visto, não tendo um planejamento em relação a como chegar, um caminho certo, conversar com um agente de imigração ou um advogado para seguir um caminho para se tornar residente permanente. E aí essa pessoa, ela fica sambando em várias coisas e acaba atingindo uma idade que a Austrália hoje em dia não tá dando mais abertura para conseguir a residência permanente. A autoridade atrapalha muito. Muitas vezes a forma que você fez o caminho aqui da Austrália afeta muito. Não ir atrás de empresas que te sponsorem, isso também atrapalha muito. Então, às vezes a pessoa vê, por exemplo, 35 anos, eu não consigo mais aplicar o Graduate Visa, que é isso que você fica 1 ano e meio aqui na Austrália e não precisa mais pagar a escola. Então, nossa, se eu já tenho 35 anos, então não faz mais sentido eu ficar na Austrália, porque eu já não consigo aplicar o Graduate Visa. Mas existem outros caminhos, existem sponsor, existem outros caminhos que você tem na orientação de um agente de imigração ou um advogado de imigração, isso pode clarear e fazer com que você consiga ficar na Austrália. Mas muitas pessoas desistem porque elas não conseguem ver mais luz no fim do túnel em relação ao processo para pegar residência permanente aqui. Esse é um dos principais motivos que eu vejo hoje em dia acontecendo. Às vezes a pessoa quer mudar de área para tentar conseguir residência permanente, o visto acaba sendo negado. Como eu já falei em outro vídeo aqui, por que tá mais difícil para as pessoas que têm faculdade vir para a Austrália? Se você ainda não assistiu, assista esse vídeo, que ele tá bem completo explicando o porquê que tá difícil, mas não impossível. Que existem outras formas, por exemplo, fazendo um curso superior, outras formas de ficar aqui na Austrália. Bia, mas é muito mais caro. Sim, mas ainda existem outras formas de ficar aqui. Então, às vezes, as pessoas desistem porque elas ouvem falar, tá? Isso é uma coisa que acontece muito aqui. Por exemplo, ciclone aqui na Austrália, tal, enfim, muita chuva e etc. E começou a rodar na internet falando, nossa, coloque seu carro em lugar seguro, porque seguro não cobre alagamento. O meu seguro cobre alagamento. Então, assim,
As pessoas começam a compartilhar isso porque uma pessoa falou, e uma pessoa começou a falar isso porque o seguro dela não fazia e começou a compartilhar, e um monte de gente ficou desesperado e nem foi ver. Porque as pessoas, elas acreditam em qualquer coisa que elas escutam e segue aquilo. Cara, procura um agente de imigração, um advogado de imigração. Porque, ai, nossa, imagina se eu achasse que meu seguro não cobria. E sim, meu seguro de carro cobre alagamento. E aí um monte de gente ficou desesperado e às vezes esse monte de gente ficou desesperado, não olhou o próprio seguro e viu que cobria alagamento. Então assim, cuidado, eu sempre falo isso e eu já acreditei muito no que as pessoas falavam pra mim, tá? Então por isso que eu falo hoje, vai atrás do que faz sentido pra você e não tome como verdade a história daquela pessoa. Por exemplo, eu sou advogada no Brasil, era, né? Não, enfim, tem OAB, mas não pago a mensalidade? Será que eu sou ou não sou? Não sei, enfim. Pra cá e consegui fazer o curso de pintura e decoração. Hoje em dia, eu acho que isso não é mais possível. Então, eu vou querer porque a Bia fez e a Bia conseguiu se tornar residente permanente pelo caminho da pintura. Eu apliquei meu visto lá em 2020. Hoje a gente tá em 2025. 5 anos depois, muita coisa mudou. Muita coisa mudou. Então, assim, não tome aquela pessoa conseguiu, então eu vou conseguir, porque às vezes as regras mudaram. Óbvio que você pode se inspirar nas pessoas e esperar na trajetória para conseguir a residência permanente, mas não fiquem cegos em relação a isso, sabe? Tipo assim, abra a cabeça e veja, tá, aquilo faz sentido pra mim? Eu vou contratar uma pessoa que eu confie pra me falar se esse caminho funciona no meu caso, porque às vezes não funciona no seu caso. Outro ponto é a dificuldade com o inglês, né? Porque aqui na Austrália, pra você ficar aqui na Austrália, o processo e etc, você tem que fazer prova de inglês, né? Proeficiência em inglês, então você tem que tirar uma nota mínima e às vezes você vem pra Austrália, fica 5 anos, seu inglês continua básico, você só fica com brasileiros. Uma observação, eu não sou a pessoa contra brasileiros, eu já falei isso em vários vídeos. 100% dos meus amigos mais próximos são brasileiros e eu não vejo nenhum problema nisso. Porém, eu sou uma pessoa que escuta podcast em inglês, leio livro em inglês e tem aqui um exemplo disso aqui, ó. Que eu não tô mentindo. Eu leio livro em inglês, eu escuto podcast em inglês, eu trabalho com pessoas que falam inglês. Então, as pessoas mais próximas de mim falam português? Sim. Isso fez com que meu processo de aprender inglês demorasse mais? Sim. Mas eu me esforcei para que o meu inglês melhorasse. Ouvindo podcast, falando com as pessoas no trabalho, etc. Isso me ajudou muito. E lendo. Porque, como a maioria do meu tempo, quando eu não estou trabalhando, etc., eu tô falando em português. Eu moro com um brasileiro. Eu não acho esse um problema. Eu acho um problema você se acomodar e não se esforçar para falar inglês. E aí, quando chega a hora de você fazer uma prova de proeficiência que você precisa pra ficar aqui na Austrália, você não tira nota. E aí você não tirando a nota, não tem o que faça pra você ficar na Austrália. Você precisa daquela nota pra ficar na Austrália. Obviamente, né? Eu casando com alguém, tá? Mas eu tô falando da estrutura normal. Você precisa da nota pra aplicar pro visto. Se você não tem a nota de inglês, seu tempo tá acabando. Você tem que tirar naquele X tempo. Não tirou nesse X tempo, já era, acabou pra você. Então o inglês também é uma coisa que as pessoas acabam desistindo. Outro ponto é a saudade de família e amigos. Muitas pessoas, elas ficam aqui por 2, 3 anos, mas elas não conseguem ver a vida delas aqui sem a família e os amigos. É um ponto assim que eu nem consigo muito falar, porque sou próxima da minha família e dos meus amigos, eu sempre falo com eles, né, por WhatsApp, mensagem, FaceTime, mas com o tempo, por eu estar aqui já 6 anos, hoje em dia, a quantidade que eu falo com a minha família e meus amigos reduziu muito, muito. Não que eu acho que eu me afastei deles, mas você não sente tanta falta, porque você tem uma nova vida aqui, né? Então, assim, é muito diferente. Então, eu não vejo que, nossa, você fica tão apegado, mas é muito difícil eu falar. As pessoas acabam desistindo por conta da distância da família e dos amigos, de não conseguir estar longe deles e etc. E esse é um outro ponto que alguns brasileiros desistem. E o último problema que eu acho é não conseguir se adaptar à Austrália. Então a pessoa não se adaptou à Austrália, não se adaptou à cultura, não se adaptou ao clima, não se adaptou à cultura, não se adaptou ao estilo de vida daqui da Austrália. E aí a pessoa acaba desistindo porque aquilo não faz sentido pra ela. E aí não tem muito o que fazer. Tá tudo bem, você acaba desistindo, volta pro Brasil e aí tem a sua vida que você tinha ou muda a sua vida que você tinha no Brasil e é isso. E agora eu vou falar algumas dicas pra que você, quando acabou de chegar ou você que tá aqui e tá passando algumas dificuldades, não desistir por coisas que você poderia ter se planejado melhor. Então a primeira coisa
que eu acho que conta muito é o planejamento financeiro. Então, ter um bom planejamento financeiro vai te ajudar em completamente tudo. Você não vai ficar tão bitolado que você precisa arranjar qualquer emprego rápido, ficar num lugar que você não suporta porque você precisa pagar suas contas. Então, se você tem um planejamento bom, você vem pra cá, obviamente que você vai querer entrar no emprego, conseguir um emprego, mas às vezes você não vai precisar se sujeitar a coisas muito ruins porque eu preciso pagar minhas contas. Não, eu tenho um planejamento financeiro bom, então eu não preciso estar no emprego péssimo. Eu consigo me manter por mais um tempo até eu achar um emprego ok. Óbvio, né, que como eu falei no começo do vídeo, os empregos aqui da Austrália vão ser mais pesados. Eu trabalhei aqui no começo da Austrália ganhando menos do que o mínimo da hora. Já trabalhei assim, hoje a gente precisa de você, vem aqui agora. Eu tinha que estar lá, porque eu tinha que pagar minhas contas. Então, assim, planejamento financeiro é uma coisa que vai te ajudar muito e vai fazer com que você não desista pelo simples fato de você estar, tipo, não aguento mais. Porque você vai estar mais calmo, porque você sabe que você tem uma reserva financeira boa, você tem um planejamento financeiro bom, que você não vai precisar sujeitar a várias coisas que pessoas que desistem por não ter um planejamento bom e acabar ficando em empregos que a pessoa não suportava, aquilo não fazia bem pra ela fisicamente, mentalmente, e acabaram desistindo e voltaram pro Brasil. Outro ponto que eu falo em praticamente todos os vídeos é estudar inglês antes de vir pra Austrália. Eu cheguei aqui com um inglês do pré-intermediário, então era até ok o meu inglês, porque tem gente que vem aqui com um básico do básico do básico. Mas eu acho importante você já tá planejando vir pra Austrália. O YouTube tá cheio de vídeos e professores pra você aprender inglês antes de vir pra cá. Então, assim, mesmo que seja o básico, você vai realmente aprender o inglês de verdade aqui na vivência. Mas isso já vai facilitar muito a sua vida, principalmente no começo. É a fase mais complicada e que tem muitas coisas novas na sua vida e um monte de coisa. Então, assim, o inglês vai facilitar muito a sua vida aqui. Então, se você tem a Austrália como objetivo, estude, sei lá, meia hora por dia e vai ouvindo um podcast em inglês, vai ouvindo coisa pro trabalho, no ônibus, sei lá. Vai fazendo isso porque isso é uma coisa que eu me arrependo muito de não ter vindo mais preparada em relação ao inglês, porque eu poderia ter tido empregos melhores, por exemplo, como eu falei, eu trabalhei num lugar que eu ganhava menos de $15 a hora, menos do que o mínimo na época que eu cheguei. Então, assim, se eu tivesse inglês, talvez eu poderia já entrar num trabalho melhor, porque vários trabalhos que eu tentei procurar, a pessoa falava assim, mas você precisa melhorar o inglês, porque, né, a gente precisa se comunicar, e realmente. Então, assim, o inglês vai facilitar muito a sua vida. Outra coisa, só reforçando o que eu falei um pouco antes, seja flexível em relação ao trabalho. Às vezes você não vai estar no trabalho que você quer, às vezes alguma coisa vai se incomodar alguma coisa vai te incomodar naquele trabalho, mas seja mais flexível com você mesmo e com o trabalho. Por quê? Porque você tá acabando de chegar aqui. Várias coisas vão ser diferentes. É óbvio, né? Se você não tá gostando daquele trabalho, procure outro. Mas seja mais flexível em relação a isso. O começo pode ser mais difícil, mas é temporário. E aí, com o tempo, você vai atingindo os trabalhos que você realmente quer trabalhar. Sobre a saudade da família, saudade de amigos e etc. No começo da Austrália, obviamente, né? Você vai começar a fazer amigos aqui. Então, assim, esteja e tente estar do lado de pessoas que são pessoas autoastrais, né? Porque todo mundo fala isso, você é a média das 5 pessoas que você convive. Então, se você tá com uma pessoa que tá sempre pra baixo, sempre reclamando da vida, o que provavelmente você vai começar? A reclamar da vida, e sempre tá pra baixo, e sempre tá olhando o copo meio vazio. Então, assim, isso é uma coisa bem importante, né? Ter ciclos bons e de pessoas que te coloquem pra cima e não pra baixo. Isso é uma coisa bem clichê, mas é bem a verdade. Espero que vocês tenham gostado, entendido e refletido sobre tudo isso, porque muitos brasileiros acabam desistindo da Austrália. Se você gostou do vídeo e ajudei de alguma forma, por favor, curta, compartilha, comente aqui, porque isso me ajuda muito esse vídeo a ser entregue para mais pessoas. Se você ainda não me segue e nem é inscrito nesse canal, eu te convido a se inscrever, ativar os sininhos e me seguir no Instagram, _BiaBastos. É isso, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!